A gente ontem parou, Tzadik Beit, Amud Beit, no final. Maleraba. Rabai. Era Malerava Rabai. Penúltima linha. A gente estava falando sobre as perguntas que fizeram para Abai, quando ele falou sobre mechitzot que podem ser, mechitzot que existem aqui, que podem ser consideradas que proíbem eles. Quer dizer, é aquela mechitzá do Hatzer pequeno que está aberto para o Hatzer grande, que tem aquele dente que proíbe o Hatzer pequeno. Então, Ramalei, Arabalei, perguntou Rabai, Vechilomasi no mechitzá leisur, você está falando que não tem nenhuma mechitzá que existe para proibir, Verrait, mas a gente vê no caso de Sukkah, se quecha lagabe achsadra sheesh la patsimin, cheira. Se você fez um schach no lugar de uma achsadra, um pátio, não um pátio direto da casa, o segundo pátio e tal, que ele tem dente. Então ele tem as duas paredes dos lados, e aqui ele tem dentes. Então cada dente aqui forma a terceira, a quarta parede. Nem precisa de quatro, mas você tem dentes. Veilu ishva patsimea psulá. Mas se você pegar esses dentes aqui, tá? E você colocar uma parede agora nesse dente, acabou com esse dente, colocar a parede nesse dente, tá passulo. Qual o caso? É o seguinte, ele tinha que... Aqui tá o muro, em bege. Mas ele tinha aqui no marrom, dentes, no muro, e do outro lado também. Ele botou os cacos aqui em cima. Tá caché. Agora, se ele chegou lá e colocou aqui uma parede para juntar o dente, e agora você só tem duas paredes, uma sucá com duas paredes, é para psular. A Maleabai falava, Ledidik Xerá. Falou Abai para lá, olha, tá bom, você está querendo trazer uma prova dessa sucá, mas essa sucá, para mim, fala Abai, na minha opinião, mesmo depois de colocar essa madeira para acabar com os dentes, é que Xerá. Ledidar Siruk Mechitzot, mas para você que você fala que colocou essa madeira para acabar com o dente, ele anulou as Mechitzot, então não é mais Mechitzá, agora só tem duas Mechitzot, mas para mim continua tendo as Mechitzot, continua sendo Xerá. Por quê? Porque Abai ele fala o seguinte, aqui em cima, qual é a opinião dele? Como é que ele fala que ainda é Xerá? Aqui em cima, ele tem uma viga, vamos dizer assim, né? Não é algo assim de construção mamash, mas tem aqui pelo menos uma viga de madeira ligada daqui até aqui. Então Abai ele vai falar que essa aqui, Piti Krai Ored Besotem, e vai ver como é Mechitzá. Então Abai ele fala que para mim continua sendo Mechitzá, tem Mechitzá aqui que desce e acabou. A maneira Barav Hanan le Abai, Barav Hanan le Abai, Vechilo, mas se no Mechitzá le Isur, será que a gente realmente não acha Mechitzá que proíba? A gente tem, no caso de Kilaim, Bait Shechetziom Veatanya, Bait Shechetziom Mekorá, Vechetziom Enom Mekorá. Você tem um lugar que você planta, que na metade dele ele tem cobertura, e na outra metade ele é descoberto. Tá? Vechetziom Enom Mekorá. Gfanim Mikan, Mutal Lizroa Kan. Se você tem aqui um lugar que é coberto nessa casa e outro lugar que é descoberto, se você tem embaixo do que está coberto videiras, você fala que Pitikrai Ored Vesotem, fecha aqui, você vê esse final desse muro, dessa cobertura, como se descesse e fizesse um muro, e você pode plantar outras coisas desse lado. Porque tem uma mechitzá. Você dá a distância necessária de quadramoto. E planta. Agora, mesmo sem distância, agora, Velo Ishvait Kayav Assur. Mas se ele pegou e cobriu tudo, proibiu de plantar do lado. Porque aí tem problema de Kilaim, plantar outra coisa junto com uva. Amalei. Falou Abai para Rabbi Barachanan, Atam Siluk Mechitzot. Falou Abai para Rabbi Barachanan, peraí, você não fez nenhuma Mechitzot que te proibiu nada. Você não fez uma Mechitzá que proibiu. Você tinha um din de Pitikrai Ored Vesotem.
que tinha um final da cobertura, que você via como se fosse a mechitsá cresceu. Você completou a cobertura. Você não tem mais esse de você sumiu com a mechitsá, mas você não construiu a mechitsá que proíbe. Não tem prova para falar quanto que Abai falou. Shalach lei Rav, Abai falou Rav para Abai, Bead, Rav Shmaya Baravzeira, por intermédio de Rav Shmaya Baravzeira, Velo Matsino Mechitsá Leishur, será que a gente não acha realmente a mechitsá que você coloca e te proíbe porque você fez a mechitsá? Ele vai tentar trazer outro caso. Veatânia, tem uma braita que fala isso, mechitsota kerem leachmir. Você tem mechitsá do vinhedo, que facilita, e tem aquela que leachmir, que rigora. Pode botar que dificulta, que não é. Ketzad, como assim? Kerem anatu adikar mechitsá, zoré meikar mechitsá vaerach. Se o kerem ele está, se o vinhedo ele está plantado até a mechitsá, do outro lado da mechitsá você pode plantar do outro lado, imediatamente depois da mechitsá, em diante. Então é a mechitsá que trouxe para leaquel, que facilitou. Você não precisa dar espaço. Agora, Sheilo enche a mechitsá, marque carvamot vezoreia. Você é o mechitsá que era leaquel, porque se não tivesse a mechitsá, teria que dar 4 amot de distância e plantar. Essa é a mechitsá que leaquel. Agora leachmir, que rigora ketzad. Aí a machur minakod rachad esrama lo yavizer alesham. Se você estava entre o vinhedo e o seu muro 11 amot, você não pode plantar nada. Mas se não tivesse a mechitsá, você ia poder dar 4 amot e plantar. Então essa mechitsá aqui dificulta. A Marley falou a Abai para ele, ele tamer, falou a Abai, você quer me perguntar sobre Kerem, você está me trazendo a Braita, por que você não traz uma Mishnah, que é muito mais forte que a Braita? Me pergunta sobre uma Mishnah, Ditnan como tem a Mishnah, que lá em Karachata Kerem a gente viu lá no Daf Gimel. Karachata Kerem é quando o Kerem ele é plantado em volta e no meio ele tem a careca. Karachata Kerem, a careca do Kerem. Beit Shammai Omrim, Beit Shammai fala, tem que ter 24 amot, tem que ter 24 amot de largura dessa careca para você poder plantar, a gente vai ver por quê. Beit Hillel Omrim, 16 amot. Beit Hillel fala 16 amot. Mechola Kerem, agora Mechola Kerem é em volta do Kerem. Você plantou o Kerem, você plantou as uvas no meio e você tem em volta um espaço. Quanto tem que ter nesse espaço entre o Kerem, entre a plantação de uva e o muro para você poder plantar? Então Beit Shammai Omrim, 16 amot de distância. Beit Hillel Omrim, 12 amot de distância. Veja o Karachata Kerem. Qual é o Karachata Kerem? A careca do Kerem. Kerem Shecharav Emtsaito, aquilo que não tem nada no meio. E Mencham 16 amaloia vizera Lecham, se não tem no mínimo 16 amot, você não pode trazer nada para lá, não plantar nada lá. Aí o Sham 16 amot, noten lo que avodato, vezoreia etamotar. Esse é o caso do Karachata Kerem. É exatamente a mesma. Aqui você tem o vinhedo em volta. E aqui você tem uma careca do Kerem. Você quer plantar aqui no meio. Fala Beit Hillel, você tem que dar noten lo que de avodato, 4 amot daqui, 4 amot de distância do outro lado, e planta os outros 8. Então você tem que dar total 16. Karachata Kerem, para você poder plantar alguma coisa, tem que ter no mínimo 16. Não. Somando aquela largura. 4, 8 plantado e 4 vazio. Eis vem Mechola Kerem. O quê? Pode plantar menos de 8? Tem que ter, a plantação tem que ter 8. A discussão aqui de 8, ou como diz Beit Shammai, que Beit Shammai fala mais que 8 até, né? Ele fala que tem que ser 16, é o que é considerado um campo, o que é considerado alguma coisa significativa para ele plantar.
Então, quando ele planta no meio do campo, que é um espaço menor, então se ele não tiver pelo menos 8 de largura, ninguém vai plantar isso, não significa nada, é insignificante. Agora a gente vai ver que no Mechola Kerem, quando está em volta do vinhedo, que aí você tem uma área maior, plantada, então eles já plantam 4 amotas. 8 amotas ou 4 amotas é muito pouco de qualquer maneira se plantar. 4 amotas é 2 metros, não é nada. 8 amotas é 4 metros, né? É pouca coisa. Então ele vai falar que Mechola Kerem, por outro lado, é 4 amotas. Menos que isso as pessoas não plantam, é insignificante. Esse aqui ele traz aqui a explicação. Vez o Mechola Kerem, bem na Kerem Lagadeira, entre o Kerem, entre o vinhedo e o muro. Shemen Sham 12 Amah lo yavizer alesham. Aí o Sham 12 Amah não tem logo de avodato, vezorei da matar. E por que fala para não plantar? É insignificante. Mas se alguém quiser plantar algo insignificante. Não, o problema é o seguinte: se é insignificante e a pessoa quiser plantar alguma coisa, ele vai acabar plantando mais do que pode. Quer falar, não vai dar nada. Aí vai, vamos plantar uma mapa pra cá, uma pra cá. Aí vai ter problema de quilime geral. Então não planta. Por isso que eles proíbem, acabou. Mechola Kerem é esse que tem entre o Kerem e o muro. Então fala Gemara, de acordo com o Beit Hillel, se não tem 12 amot, não traz nada para plantar. 12 amot, para quê? 4 amot da nova plantação para o muro. Não. Quê? Não, aqui é 16, aqui é 12. 12. Por que 12? Não. Tá 8. Não, é 4 amot entre cada um. E para Beit Hillel no mínimo 4, para Beit Shammai no mínimo 8. Tá vendo aí? 4 amot Beit Rei e Beit Hillel. 8 amot Beit Shammai. Tá vendo? Não. Uhum. 8 amot Beit Shammai. É quanto de área plantada aí a discussão. Entendeu? Porque Beit Hillel falou que é 4 e 4, 12. Mas o desenho em cima do caráter está contando 8 e 16 para dentro também, não é para dentro, mais para fora. Na verdade, é isso. Quando? 6 e 24, então. Tudo. O desenho do caráter está contando. Não, olha só. Volta um pouco no começo da Braita. No começo da Mishnah. Ditnan, tá comigo? Ditnan, lá embaixo. O Tzino no Matrícia. Ditnan. Karachat Kerem Beit Shammai Omrim 24. Quando é no meio, Beit Shammai fala 24. Como 24? 4 de cada lado que sobra, mais os 16 do dentro. 24. O Beit Hillel mesmo, 16. Como 16? 4 de cada lado e 8 de dentro. Mechola Kerem Beit Shammai Omrim 16 Amah. Beit Shammai fala 16 amá. Como 16 amá? 4 de cada lado e 8 plantados. Então, para Beit Shammai que falava que você precisava plantar quando é dentro, que a área é menor, você precisa plantar 16. Quando é fora, você tem que plantar 8. E para Beit Hillel, Shtemesre amá, 12. Porque quando você 4 de cada lado e 4 no meio. Beit Hillel que fala que no mínimo para você plantar lá dentro é 8, lá fora é 4. Então os dois concordam quando você planta em volta do vinhedo. Você tem uma área muito maior para plantar. Você precisa plantar metade, para ser alguma coisa significativa, você pode plantar metade da largura do que dentro. Entendeu? Agora, a discussão deles é se dentro é 16, fora é 8. Beit Shammai, Beit Hillel fala dentro é 8 e fora é 4. Shemen Shazimestan, lo yavizer lesham, aí o Sham 12 amá, não tem logo de avodatá, vezorei etamotar. Agora, se tem 12 amot, você dá o lado, 4 de cada lado e planta o resto. Então fala Gemara, fala Rabai o seguinte: você quer me fazer essa pergunta do Kilaim? Faz essa pergunta dessa Mishnah. Você tem um gadeiro, uma cerca que você colocou ali, que se não tiver 12, pelo menos 12 amot entre o Kerem e a cerca, não planta nada.
Fala Gamara, ela hatam lav hainu tama. O motivo não é porque colocou o motivo lá, não é porque você colocou a cerca e agora você é proibido de plantar porque colocou a cerca. Não. Lá o motivo é o seguinte, ela dechola arba moda de gabe kerem avodat kerem. 4 amot entre o kerem e a outra plantação é o espaço mínimo para o trabalho do kerem, quer dizer, da parte das videiras que ainda vão estar sendo trabalhadas naqueles 4 amot. Você não pode colocar, senão vai acabar juntando. Legabei gader keivan delomizdara na afurimaf karleu. E agora, 4 amot você tem que dar distância da cerca, é porque se você plantar muito perto da cerca, a cerca vai quebrar. Ele vai começar a levantar a cerca e vai destruir a cerca. De beinei beinei ikar bachashivan. Chashivan. Veilo lo chashivan. Agora, entre os 4 que você tem que deixar do vinhedo e o 4 que você tem que deixar da cerca, se tem pelo menos 4, vai ver é uma coisa importante, senão não é importante. E aí você não deixa de plantar. Porque se você começar a plantar um negócio que não é importante, você vai acabar aumentando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, para poder ter alguma coisa significativa e vai acabar ficando por resto de mais. Então não é porque o Hatzer, você botou uma mechitzá, uma divisória, uma parede que proíbe. Não é parede que proíbe. O que proíbe é você não ter um espaço significativo para plantar. Maravilha, agora a Gemara, então não conseguiram provar contra Abai, e agora a Gemara vai voltar para o nosso caso de pessoas da grande podem ir na pequena, pessoas da pequena não podem ir na grande, vamos ter dentro. A maravilha do Shloshá Karpafiot. Você tinha 3 karpaf, 3 pátios. Esse é o caso aqui. E a gente vai ver que os de fora, eles são gfufim. O que é gfufim? Gfufi é um dente. Então eles são, vamos botar assim, denteado. Não é denteado, não sei como se fala isso. Tem um dente aqui, um dente aqui. Um dente aqui, um dente aqui. Então é como se fosse um grande e um pequeno. Um grande e um pequeno. Então nesse caso, a maravilha do Shloshá Karpafiot, de fora megufafin, de fora tem os dentes, são maiores, de dentro não. Tem uma pessoa que mora em cada um, que está nesse cada um, né? Que está lá nesse carpado. Na Sekeshera, isso aqui é feito como uma caravana de 3 pessoas juntos, e aí você fala que eles podem, eles podem carregar entre eles. Porque se os dois de fora, eles são os grandes, eles podem carregar para dentro. Eles podem carregar eles fazem como uma caravana, porque eles têm uma ligação deles 3. Emsaim megufaf. Agora no caso que é o contrário. O de dentro ele é dentado. E os de fora, não. Então nesse caso... Emsaim megufaf também funcionando de dentro dentado, de fora não. Agora se eles estão lá fora, tem um em cada um, você dá um beitsataim para cada um, que é o máximo de um karpaf que pode ter, e você não deixa eles, não faz eles como uma caravana. Porque você tem um que você pode falar que é Gdolá para Ktaná desse lado, Gdolá para Ktaná desse lado, mas você não tem uma interseção entre eles todos. E Baileu fala e se você tivesse uma pessoa no de fora, nesse caso que o do meio é maior, se você tem uma pessoa em cada um de fora e 2 no de dentro, o que você fala? Que você bota os 2 para um lado, e aí você pode ter uma caravana de 3 pessoas em relação a um de um lado, você bota um para cada lado, você vai ter 2 pessoas separadas e não vai adiantar nada. Essa é a pergunta. Se eles quiserem, eles vão para esse tem 3. Para esse tem 3, você pode ter uma caravana, pelo menos em relação a um do de fora. Ou Dilma, outra vez a gente fala ou vai um para cada lado. E outra pergunta. Se você quiser falar se você quiser falar que um que vai para cada lado, e se tiver 2, agora tem 2 em cada um, e se agora tem mais um no meio? Mal, qual o din? Achavadai, agora só pode ir para um lado. Talvez ele vai para esse lado, vai ter 3, talvez ele vai para esse lado, vai ter 3. Ou talvez a gente tenha que falar que ele pode sair uma pessoa do meio para cá e pode sair para o outro lado. E a gente não sabe para onde ele vai, então a gente não deixa ninguém carregar. Fala, e alachá, nesses casos todos de dúvida, é para kula, você é o jeito mais mequeno para deixar eles carregar. A Rav Chisda, a gente vai para outro assunto, que é
Mais tranquilo, pelo menos eu achei. Gidud Kamishá Mechissá Kamishá Nistarfim. O caso aqui é o seguinte, você tem... Você tem uma parte, um Hatzer aqui, que ele está com uma elevação do Reshut Rabim de 5 tfachim. E depois ele colocou uma outra parede de 5 tfachim. Então ele tem Gidud, que já é da elevação própria do Hatzer de 5 tfachim, e mais uma Mechitsá em cima de 5 tfachim. Fala Rav Chisda, de acordo com o Rav Chisda... Não, você tem um começo de um Hatzer. E você, agora, ele já tem uma elevação de 5 tfachim. Depois ele botou uma mechitsá de mais 5 tfachim. Fala Rav Chisda, não pode juntar para falar que é uma mechitsá de 10 tfachim. Kulou begidud ou kulou bemechitsá. Até que ele tenha 10 tfachim de elevação ou 10 tfachim de mechitsá. Meio de perguntam sobre ele, Shtei Hatzerot Zol Lemala Mizó, Veronag Voa Minatachonah Sarat Tfachim Moshesh Bag, dos Kamishá Bechasá Kamishá, Mervin Shai Mervin Nechad. A gente falou no caso que você tem 2 Hatzerot, um que está mais baixo do outro 10 Tfachim, e esse aqui que está acima do outro 10 Tfachim, ele tem um Gidud, uma elevação de 5, uma Mechitsá de 5. A gente falou que eles não podem fazer um Eruv junto, eles têm que fazer um Eruv separado. Se eles têm que fazer um Eruv separado, quer dizer que eles são 2 ambientes separados. Se ele tem 2 ambientes separados, quer dizer que tem uma Mechitsá de 5 e um Gidud de 5, sim, junta para ter 10 Tfachim de separação. Mas se tiver menos de 10, aí pode fazer um Eruv e não 2. Amarava, florava, moderava, porque você betachtoná, ou liberou a pneu aftará. Florava, fala, porque ele concorda com essa parte por causa do de baixo. O de baixo, quando olha para o de cima, Gidud ou Mechitsá, ele tem uma separação de 10. Ele tem lá um muro de 10, uma parede de 10. Mas o de cima, quando olha para a parede dele, ele só tem uma parede de 5 tfachim. E aqui fala agora se for assim, Tartonat Erev Shnaim Velot Erev Echad, Eleonat Erev Lot Erev Lo Echad. Se fosse assim realmente que é de baixo que é separada, a de baixo tem que fazer um Eruv para eles. Tem que fazer 2, não pode fazer 1. Mas a de cima a gente teria que falar o quê? Que ele não pode fazer nenhum nem 2. Porque você falar para ele fazer um Eruv, 2 Eruv, quer dizer você fazer Eruv separado, ele não pode porque ele tem uma Mechitsá de 5 só. Então ele teria que fazer com outro. Mas por outro lado, ele também não pode fazer o Eruv sozinho, porque ele não tem a Mechitsá de 10 que separa ele completamente. Amarababarula, que Gonchaita Eronab Gufefeta Desser Amor. Não, falou Arababarula, não. O caso aqui é o caso que é de cima, ela tá Megufefeta, ela tem dentes aqui. Tem só 5 amor, 5 tfachim, desculpa. Mas daqui ele tem uma Mechitsá de 10 tfachim, e do outro lado ele tem Mechitsá de 10 tfachim. Yaki fala com se for assim, como é que você vai falar? Se for assim, como é que você vai me explicar o final da Mishnah que fala que se diminuir o muro, você só pode fazer um Eruv, não pode fazer. Você tem que fazer um Eruv, não pode fazer 2. Se ele tem os dentes, não adianta diminuir no meio, ele continua tendo dentes, ele pode fazer 1 ou 2. E vai errar até areia, e vai três do lado de cima, se ele continua com os dentes ali, ele pode fazer 1 ou 2. Amaraba bereidraba, floraba subdiraba, que gosta de se expressar, precisar da artonabe bemolar eleoná. Não, o caso é que o de baixo, não é esse caso aqui que o de baixo é assim. O caso é esse, que o de baixo ele toda a abertura dele é pro de cima. Mesmo que esse aqui continue tendo esses dentes aqui, no caso que esse aqui quebrou o muro, o de baixo, como ele é completamente aberto pro de cima, ele só pode fazer Eruv junto com o de cima. Se for assim, o de baixo só pode fazer um Eruv, porque ele tem que fazer Eruv com o de cima. Mas o de cima ele pode fazer 1 ou 2. Agora, realmente, se você quando falou para não que se diminuiu o muro, não pode fazer 2 Eruv, tem que fazer 1, ele estava querendo falar sobre o de baixo. Darash Mereimer, falou Mereimer como que falou Rav Chisda, que tudo Kamishá, Mechitsá, Kamishá, Mitzarfim. Se você tem uma elevação de 5 mais uma Mechitsá de 5, sim, junta para fazer uma Mechitsá de 10 Tfachim. Acho que Ravina Ravacha Bereidrava, encontrou Ravina para Ravacha Bereidrava, ele falou para ele, Tani Mereimer Mechitsá, você ouviu isso aqui que Mereimer falou Mechitsá? Mas ele falou, não ouvi. Veil Chetayalacha é Gidud Kamishá, Mechitsá, Mechitsá.
Mistarfim. Ela é que 5 de elevação e 5 de mechitá, sim, podem se juntar para fazer um mu. Vai Rav Oshaya da urina ben beshabat mal sheasu. Contar Rav Oshaya é o seguinte: se você tem umas pessoas que chegaram no Shabat e no meio do Shabat para o teu Hatzer, será que eles proíbem o teu Hatzer de carregar ou não? Se você fez Eruv antes. E mais, se você tem 2 Hatzerot que fizeram Eruv e agora caiu o Kotel no meio, começou o Shabat e caiu o Kotel no meio do Shabat, proíbe ou não proíbe? Maravchista Tashma, Hatzer Gdolá Shel Tzara Ktaná, Gdolá Muter Ktaná Surah, Mitnei Sheikh Kashel Gdolá. Maravchista é o seguinte, a gente pode ver na sua Mishnah, Hatzer que estava grande, que Nifretzale Ktaná, que foi aberto para o pequeno, o grande continua sendo proibido. Então parece o quê? Porque o Ktaná fez como porta para o grande. Então parece que isso que Nifretzá, que ele foi aberto para Ktaná, então tenta responder aquele Rav que foi no meio do Shabat, quebrou o muro e ele está proibido. A Maraba falou, Maraba, Eimer Bibel, deu-me Nifretzá. Não, a Maraba falou, talvez foi no meio do dia, foi antes do Shabat que caiu esse muro. A Malebei falou, Abai para Maraba, não tem Mareimer, não fala talvez foi. Ela vadai, com certeza me biodom nifretzá. Com certeza foi antes do Shabat começar, que quebrou o muro. De Amar, que foi o próprio Raba que falou. Bai menim Ravuna, Bai menim Raviuda, que ele perguntou para Ravuna e para a viúda. Rav derech apetach, venistama petach, Rav derech chalon, venistama chalon. Se você fez um eruv para os 2 Hatzerot, porque tinha uma porta, e no meio do Shabat foi fechada essa porta, caiu pedra, alguma coisa, fechou a porta. Ou você fez um eruv para 2 Hatzerot, um eruv só para 2 Hatzerot, porque tinha uma janela que ligava eles. No meio do Shabat fechou a janela. Mal Koldin, Ve'amali, Shabat, Kevan Sheutra, Utra. E ele respondeu para ele, Vuna e Raviuda, os dois responderam para ele, Shabat, uma vez que quando começou o Shabat estava permitido, continua permitido, e amanhã a gente vai ver que tem Machlok de Rav Shmuel sobre isso. Cenas do próximo capítulo.